Shalom, amados queridos. Estamos aqui na montanha e já está ficando frio aqui, né? E a nossa aula vai ser aqui hoje. Temos aqui irmãos orando de vários lugares, Portugal, Brasil, lá no campo As Guerreiras. Irmãos de Portugal aqui. E aquelas irmãs botando fogo lá, né? Vamos participar da aula? Aleluia! Aqui está um momento muito especial, momento do encontro de Adão com Deus, né, profeta? Pastor Denis, da onde? Minas Gerais, sul de Minas, Lambari. Pessoal aí, profeta. Graças a Paz, pessoal de Minas. Cheio do queijo? É, do queijo, do café. O que tá achando aí? Hoje está completando uma semana aí, né? Uma semana, cheio de uma inspiração, uma coisa gloriosa. A presença do Espírito Santo é inexplicável, insondável. Olha, vamos chegar mais perto da nossa pedra aqui. Achei importante que vamos falar da águia hoje, filho águia. Então vamos subir a montanha, né, para falar do filho águia. Semana passada já falamos do pai águia. Agora hoje o monte esteve coberto hoje o dia todo, agora já está melhorando. Aleluia. É uma visão muito bonita, né, profeta? É um campo de batalha lá, é um campo de batalha. As irmãs estão na guerra lá, estão na guerra. Profeta, quero mandar um abraço para pessoal de Portugal. Pessoal de Portugal, portugueses, minha mãe, minhas famílias, familiares que devem estar assistindo. Todos aqueles que estão assistindo, de outros ministérios que seguem. E estou aqui no Alto Monte junto com o apóstolo Joel Angel, mas a minha esposa. E em breve estaremos aí. Mandamos. Aleluia. Os amados irmãos de Portugal. É, Coimbra. Coimbra. Nós estamos aqui. Sou de Coimbra. Minha esposa também esteve lá há 8 anos comigo. E eu me converti aqui, apóstolo. Ah, se converteu aqui? Me converti aqui. Veio de Portugal para se converter aqui. Agora tu vai abrir lá a obra de Deus lá em Portugal. É verdade. Esse é o objetivo. E, aliás, já nasceu. A igreja já nasceu lá. Já nasceu? Na minha casa lá. Já tem um lugar onde se faz reunião. Já tem algumas pessoas já. E Deus opera da mesma maneira pela internet. Pela internet. Se tem irmãos assistindo lá a aula. Tem irmãos assistindo a aula. E tem irmãos que... Nossa, o que Deus tem feito é muito forte. Milagres extraordinários. Aleluia. Restauração, libertação. Glória a Deus. Vamos entrar aqui, irmãos. Amém. Então vamos. A aula vai ser na cabana hoje. Apesar tá ficando frio, né? Aleluia. Não sei se vai dar para deixar essa porta aberta, mas em todo caso não. Tá vendo? Tá ventando. Profeta, fala um pouquinho aí da tua vida aí, segura aqui. Enquanto eu vou fechar. Então, eu quero testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Desde que eu estive aqui no dia 6 de outubro e estive aqui 4 dias e Deus mudou a minha história. Deus mudou o meu ministério. Você esteve aqui no monte, né? Estive aqui no monte 4 dias. Você veio trazer um cordeiro aqui, né? É verdade. Eu vim trazer um cordeiro. Veio, inclusive, tem que abençoar esses irmãos lá que te ajudaram no cordeiro, teu pai, tua mãe. É verdade. Gente de Portugal. Foi na altura do Yom Kippur, né? Foi no Yom Kippur. No Yom Kippur. Eu me lembro que era a lição 42. Eu nunca me esqueço. Lição 42. Estava aqui também um outro pastor, o Paulo Vinícius do Piauí. Eu nunca esqueço. Marcou a minha história e o ministério. Tudo que ele
que eu pedi a Deus, Deus respondeu, apóstolo. E hoje estou aqui testemunhando que Deus me deu o nome do ministério, cujo qual... Aleluia. E a sua esposa, ela veio, outra vez ela não veio junto? Ela não veio. Mas a pastora notou a diferença, sua esposa, quando voltou para casa? Muita diferença. Ele mudou totalmente, voltou totalmente diferente. Foi uma unção tão forte na vida dele que mudou o ministério dele, mudou o meu ministério e tudo ficou diferente. Foi muito forte o que Deus fez na vida do meu esposo. Inclusive... E lá em Portugal também, a mãe dele, o pessoal de lá também sentiu a diferença. Foi uma unção tão contagiante que eles ficaram totalmente diferentes. A mãe dele recebeu uma unção muito forte. Maravilha. Amanhã nós vamos ter um encontro de líderes e vocês vão poder testemunhar, inclusive, sobre a transferência de unção. Vamos ter uma aula especial amanhã, inclusive com os pastores. Vamos sentar. Os pastores estarem conosco um pouco antes. Eu estou com meu filhão Denis aí, que vai dar uma direção aí para uma aula para liderança do Sul, sobre essa questão de... Como é que é o assunto aí? Trânsito de honra. Trânsito de honra, hein? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos tentar fazer uma aula aqui, começando com uma aula simples, superficial. Esse meu casaco que eu vou pedir se alguém tem algum liseu aí. Fica aí. Aleluia. Vamos orar por nossa aula e também pelo nosso povo. Vocês... muitas pessoas... Quando o senhor foi para Israel, né? O senhor trouxe um talento para mim. Um dos 12. Esse foi um dos 12 talentos, né? Que veio de Israel? Sim. E eu coloquei já tinha coloquei um no outro. E a unção dobrou. Quando o senhor ministrava ao vivo em Israel, nós recebíamos a unção na hora. Olha o que é ser filho na fé. Ter um pai. Então a gente recebia aquela presença gloriosa e orávamos pela sua vida, por todos aqueles que estavam em Israel. Que vontade de estar lá. Vamos lá. Amém. Não. E eu me lembro que o senhor falou assim: se você oferta um cordeiro para levar alguém a Israel, ele te leva a Israel. Olha, se você ofertar o cordeiro, você vai também para Israel. Né? Com certeza. E então esse talit já veio abençoado. Tu começou a ministrar também com talit depois disso? Já ministrava antes, e agora, meu Deus, eu ministro com o talit. Toda a gente, onde toca Deus, a unção desce. A unção desce, a unção passa. Aleluia, que maravilha, fico feliz de ver. Esse dia está sendo muito especial, que esse tempo que a gente está tendo, porque estamos vendo filhos, né? Estão vindo de várias partes para esse alinhamento que vai ser amanhã. E alguns até vão ficar para a vigília, né? Os jovens e pessoas que nasceram, muitos nasceram na escola profética, né? A escola profética está sendo um canal de Deus muito especial. Vamos orar por nossa aula, pedir a Deus sabedoria. Pai, em nome de Jesus, pedimos que abençoe esse momento especial que vamos ter de estudo da Tua Palavra. Abençoe cada aluno, cada pessoa que estiver nos ouvindo, assistindo, para que venha sobre ele a Tua sabedoria, revelação, entendimento da Tua Palavra. E que essa palavra fique no coração produzindo a 30, 60, 100 por ano. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Semana passada nós falamos sobre Pai Águia. O Pai Águia, quando se fala águia, nós estamos falando, né, no mundo natural, a gente fala águia de alguém que é vencedor, alguém que tem uma visão, né? Se falarmos espiritualmente, estamos falando de um profeta, de um apóstolo, né? Verdade. Se falarmos no mundo dos negócios, a gente fala águia, é alguém que é rápido, alguém que vende, alguém que faz, alguém que cria, né? Alguém que supera. E até tem um livrinho aí de um amigo meu que fez muito sucesso, Águia ou Galinha, né? Águia ou Galinha.
Então eu não uso muito esse porque, né, vai ofender a metade enquanto outros vão... mas tudo bem. Mas quando se fala de águia, na aula de hoje nós temos uma história. Meu amigo Paulo Vinícius, ele escreveu aqui, colocou na aula de hoje uma história. Eu vou ler para vocês. Deuteronômio 11:19. Fala algo sobre esta... Aliás, Deuteronômio 32:10. Depois 11, principalmente o 10 e 11, que Deus fala: achou numa terra deserta, num ermo solitário e horrendos uivos, cercou de proteção, cuidou dele, guardou-o como uma menina de seu olho. Versículo 11 diz: como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre seus filhos, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre suas asas. Verso 12: assim só o Senhor o guiou, e não havia entre ele Deus estranho. 13: ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, comer os frutos do campo, também fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Maravilha, né? Está falando de... Aqui é Deus tirando o seu povo da escravidão do Egito, da miséria, e levando para a terra prometida, né? E Deus se compara... O único animal que eu vejo Deus se compara é com a águia. A águia tem algumas características muito interessantes. Quando se fala de visão, a águia tem uma visão extraordinária. Ela vê acima do que nós aqui na Terra podemos ver, né? E quando ela desperta o seu ninho, a águia faz com que os seus filhotes, quando chega o momento de fazer o filhote cumprir o seu propósito, né, de sair do ninho, né? Que se deixar, o filhote gosta muito do ninho, né? E nossos filhos também gostam muito do seu quarto, gostam muito da sua comodidade, da sua... a proteção em casa, né? Feitinho na mão pelo papai, pela mamãe. E muitas vezes o pessoal quer eternizar aquele quartinho. Então a águia tem essa característica, né? De quando quer que o filho levante voo, ela vai tirando a comodidade do ninho, né? Vai desfazendo o ninho, o filhotinho vai ficando... Pô, tô mal aqui, vou ter que arrumar um... E daqui um pouco ele pega o filhote, leva lá em cima, solta. E esta experiência é algo fantástico, né? Porque na nossa vida é assim, né? Eu, pelo menos, tinha uma dificuldade de querer sair para viajar. Mas toda vez que eu viajava, Deus sempre dá algo novo nas viagens. Parece que essa viagem que Deus leva você lá em cima e solta, sempre vem alguma novidade, alguma experiência, alguma coisa, nós crescemos. Essa queda do filhote águia de cima até embaixo é uma queda necessária. Eu até diria assim que é para criar anticorpos, né? Porque aquele susto, aquele medo que dá, né? E a gente vai que vai, né? Vai na marra, né? Até que aprende a voar. Então, na aula de hoje nós estamos falando aqui da nossa escola profética em setembro, que o tema vai ser Faça-me Teu Filho. Então vamos falar de pelo menos duas figuras principais, né, na nossa escola esse ano. Falar de pai, mas falar mais de filho que de pai ainda, porque o filho a próxima geração sempre está na mira do diabo, né? Nossos filhos, o diabo sempre está visando a próxima geração, porque sabe que Deus sempre tem novos planos, novos projetos, nova unção para a próxima geração, né? E o tema desse ano da escola é baseado na pergunta de Eliseu, no pedido de Eliseu para Elias. Aleluia, voltou aqui.
Hoje a nossa internet ainda é um pouquinho fraca, mas... Observe só, vou tentar reduzir. Se a internet enfraquecer, a gente vai deixar bem... pelo menos a primeira parte todos podem entender. Na caminhada de Elias com Eliseu, nós vemos um pai águia e um filho águia. Então Elias sabia que a missão dele na terra um dia vai terminar. E ele precisa passar aquela unção dele para outro, né? A capa nunca sobe. O sobe é o profeta. Mas a capa não pode subir. Porque Deus está com uma missão aqui na terra. Deus tem dado uma missão ao nosso ser humano aqui na terra. Essa obra de redenção de Deus na terra, ela visa restaurar o homem ao estado original do Éden, né? Eu hoje estava falando até com o Denis. Denis é um filho especial de Deus, coração que Deus trouxe aqui de uma forma também sobrenatural. É um filhote águia, né? Não sei se posso dizer filhote, eu já está meio crescido já. É porção dobrada, tudo o dobro do que eu, né? Mas o objetivo de Deus é restaurar o homem a tudo que Adão era, né? Pensa bem na situação do Adão, ele estava lá diante de Deus todo dia. Ele não precisava orar, né? Que nem nós, jejuar, ou subir um monte, ele simplesmente estava. Assim como o peixe está na água tranquilo, é o seu natural, o Adão também estava ali. Mas tudo isso foi perdido. Então, para recuperar isso, Deus usa homens com autoridade e unção. Então hoje nós precisamos de uma unção para viver um pouquinho daquilo que foi perdido. E Elias sabe disso como um pai, que ele não pode se concentrar no ministério dele apenas. Porque é um pouco de egoísmo nosso hoje, a gente pensar só no nosso ministério. Eu acho que é uma doença que 99% dos pregadores deve ter, que pensa no seu ministério. Mas, para começar, o nosso ministério, o seu não é nosso, é de Deus. Mas tudo bem, Deus nos deu um ministério, mas nós temos, passando pela terra, como alguém que está com aquelas corridas de Olimpíadas, 4x4, né? Que tem na mão, né? Tem na mão, bastão, ele está correndo, mas daqui um pouco ele vai passar para outro. Então aqui que está a ideia de geração em geração, preparar a próxima geração para pegar o bastão e correr mais do que a outra, né? E fazer mais do que a outra. Esta é a visão da águia. A águia tem que ter essa visão. Ela chegou à fase adulta, ela tem filhotes. A preocupação dela é deixar o filhotinho pronto, completo em todas as áreas da sua vida. E para que todas essas áreas sejam preenchidas, é preciso essa convivência dia após dia, né? Todo dia, de manhã, à tarde, à noite, tardezinha, de madrugada, para que possa o filhote absorver todas as qualidades dos pais, águia, né? Assim como a criança, né? A criança já nasce sentindo a presença da mãe, o pai, ela percebe, ela ouve, a criança vai captando, né? E quando ela nasce, vai captando o ambiente, captando tudo que se passa ao redor. E o pai e a mãe vão criando a criança até que chega um dia que ela pode voar, andar sozinha. Ok? Então, Eliseu caminhando é uma figura daquilo que nós queremos passar para essa geração. Que essa é uma geração que os filhos estão divorciados dos pais. E os pais dos filhos, na maioria. É uma geração má, uma geração, como disse Paulo a Timóteo, dias maus que estamos vivendo. E
Então esse treinamento de pai para filho, de pastor para discípulo, é como a águia e seu filhote. Então um exemplo melhor que poderia ter na Bíblia, Deus como águia e o filho águia é Jesus. A figura mais melhor que nós poderíamos usar é o pai águia e o filho águia. E como nós somos discípulos de Jesus, nós vamos querer ser pelo menos parecidos, né? Ok? Mas o princípio lá do Antigo Testamento é muito forte. A cultura judaica, ela, a melhor cultura para pais e filhos, não existe nada igual. Aliás, em tudo, né? Mas nessa questão de filhos e pais, a cultura judaica, ela dá 10-0 nas outras culturas, né? A maneira como se cria os filhos, a maneira como cuida dos seus filhos. Eu creio que nem hoje, na modernidade, não tem muitas mães trabalhando fora em Israel. Mas naquela época, o trabalho da mãe era específico, né? Tem uma missão, é filho. O sustento já deve vir do pai. Mas eu falei que ia contar a história do pai águia, e eu tenho uma história diferente aqui do Vinícius, mas ele colocou aqui, eu vou ler. Vocês vão ler na aula de hoje. Aqui na nossa aula de hoje tem a história de uma águia que estava entre galinhas e entre o galinheiro, né? Tem várias histórias sobre a águia, uma águiazinha lá no meio do galinheiro. Aí chega alguém, um naturalista, e diz: olha, esse pintinho aí não é pinto, isso aí é águia. Aí o agricultor, o fazendeiro: não, isso aqui é um pinto. Poxa, não é pinto, é águia. Não é pinto, é águia, pinto. E aí vamos fazer um teste. Coloca aquela águia e diz: águia, voa, e solta ela, né? Naturalista. Mas ela olha para os pintinhos, ela acaba, em vez de saltar, salta para baixo e vai andar no meio dos pintos, né? Da galinha. E várias tentativas, até que o naturalista disse: vamos tentar mais uma última vez. Vamos de novo. E naquele momento o sol bate nos olhos da águia, e ela é o único animal que tem nos seus olhos algo como o nosso óculos. Acho que até alguém fez o óculos e se inspirou na águia, né? Que quando bate o sol direto, ela tem como uma película, né, que desce. E naquela hora, num relance, aquela águia, ela simplesmente sai voando. E deixa então o galinheiro, as galinhas, e sobe. Então acaba descobrindo a sua identidade. Bom, exatamente isso que tem acontecido comigo, com outros que são aqui, estão nos assistindo, que são pregadores, com o Denis, né? Os amados irmãos que vieram de tão longe, quantos que vieram de uma situação que você estava num grupo de pessoas que você não se via ali dentro, parece que você estava fora do seu habitat, né? E muitas vezes, pelo menos comigo aconteceu isso, ninguém entendia meu ministério no início, mas parece que era tão diferente, né, daquilo que as pessoas do lado esquerdo, direito estavam vivendo. O objetivo dessa aula é chamar a atenção daquelas pessoas que nós todos, como nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para voar como as águias e não nos conformar em vivermos num terreiro com galinhas ou com pessoas ou vivendo para baixo, nos conformando. Então, assim como Eliseu foi testado 4 vezes por Elias, essa história da águia também é interessante. Quando Eliseu vai passar o manto, vai passar a unção, né? Aliás, quando Elias vai subir, e Eliseu faz o pedido, que ele queria a porção dobrada, Elias testa ele 4 vezes, né? 4 lugares diferentes. E a história da águia aqui também é interessante, ó.
A águia faz um ninho bem alto e um pico rochoso. Então ali está o primeiro passo da águia. É a origem da águia. Então, lá de cima da rocha, abaixo só tem um abismo. Então, o abismo, o ar, né? E a única coisa que pode sustentar aquela águia é suas asas ali. Então, nessa hora que a águia empurra os filhotes para a beira do ninho. No momento desse, o coração acelera. E é um momento de emoções conflitantes. Mas quando o filhote é jogado para baixo e vai em direção ao precipício, ali ele vence o medo né? Eu, pelo menos, sinto que a unção na minha vida, ela sempre se manifestou nesses momentos de pressão, momentos de medo, porque tu tem que reagir, tu tem que fazer alguma coisa, então parece que dentro de nós brota algo que, não é? Primeira vez que expulsei demônio, por exemplo, a primeira impressão é que a gente, né, é que nem você ser empurrado em cima do precipício. Então, a primeira estação aqui da águia é a origem. Nossa origem é em Deus, é de cima, do mais alto, da mais alta montanha, né? Acima das nuvens, das estrelas, etc. A segunda parte é a identidade. Aquela águiazinha estava lá no meio das galinhas, mas a identidade dela foi corrompida. Então isso acontece. Me empresta um garfo aí, mantém algum garfo aí? Uma faca, um garfo. Mas é costume nosso hoje, quando a gente não tem uma chave de fenda, a gente quer pegar uma faca, um garfo e vai e tenta lá, né? E estraga o garfo que era para servir de comida. Como ele não serviu para desparafusar, ele não serve, né? Perdeu a utilidade. Então, muitas vezes, nossa vida também é assim. Nós perdemos a identidade porque alguém que não entendeu a nossa origem, não entendeu a nossa identidade, quer que a gente seja o que não nasceu para ser. Nós nascemos com um propósito e nossa identidade revela esse propósito. Mas muitos dos nossos filhos hoje, das pessoas que vivem hoje, pessoas que andam na droga, nas esquinas, pessoas que andam fora do caminho, eles não sabem nem da sua origem e nem da sua identidade. E muito menos que tem um propósito para a sua vida. Então, o próximo degrau aqui é o propósito. Nós temos uma missão e um propósito. Então, por isso que a mãe águia, o pai águia tem que empurrar o filhote, porque há um propósito, ele precisa entender o seu propósito, descobrir a sua identidade. E a nossa identidade só é descoberta assim, dessa forma. É no momento que a gente está sendo empurrado. Então é a mesma coisa que eu nasci, Deus me chamou para ser profeta. A identidade, o propósito, e não adianta eu querer ser pastor. E a mesma coisa vice-versa, né? Então a gente tenta, às vezes, ser igual, por mais que eu queira andar que nem um pastor. Eu não fui chamado para ser pastor. Então, a minha identidade, ela vai ser maculada, vai ser distorcida, e eu acabo perdendo o propósito. Então, esse é o terceiro degrau desse propósito de Deus na nossa vida. Nossa caminhada, nosso trajeto nessa terra, ela vai assim. Nós temos uma origem. Todas as perguntas que as pessoas humanas fazem, elas fazem essas perguntas. De onde vim? Para onde vou? Quem sou? O que estou fazendo aqui?
Então é muito importante essa descoberta do filhote águia. Descobre a sua identidade, descobre o seu propósito e descobre também o seu destino. Então o destino de cada um de nós temos um destino, nós somos atraídos pelo destino, porque nós sabemos que um dia nós vamos nos encontrar com Deus. Então por isso aprender com as águias é algo maravilhoso demais, é algo extraordinário. Eu vou reduzir nessa aula, não vou falar tudo, porque vai estar escrito depois, para quem quiser assistir, mas eu vou fazer algumas coisas aqui, algumas observações da origem, identidade, propósito e destino. As perguntas básicas que todos fazem, que a águiazinha lá fazia, lá no galinheiro também, né? De onde eu vim? Por que eu não estou dando certo aqui, né? Por que todo mundo pia assim, piu, 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 e eu não consigo fazer piu? E quem eu sou? Por que estou aqui? Para onde vou? Então assim estava Eliseu. Estava lá o Eliseu, arando a terra. Um fazendeiro, um agricultor. Quando, na verdade, dentro dele estava um profeta. Ali dentro dele tinha a identidade de profeta. E aqui entra a missão do profeta, que é ativar dentro dele, o profeta que está dentro dele, ativar a identidade dele. Então está dentro dele aquele chamado de Deus, o propósito de Deus. E aí o profeta chega e diz: venha, me siga, e coloca o manto sobre ele. E Eliseu, então, deixa de ser, vamos usar assim a palavra, deixa o galinheiro, né? E vai e segue o pai águia para descobrir a sua. Então nós vamos trabalhar aqui com 4 níveis: origem, identidade, propósito e destino. Então todo filho tem uma origem, tem uma identidade, um propósito e um destino. E ele precisa de um pai. Aqui a necessidade de uma paternidade, porque só o pai sabe essas respostas. Origem, propósito, destino. Pelo menos meus filhos, todos eles, Deus me mostrou antes de nascer. Aleluia. Antes de nascer, meu primeiro filho, Tiago, quando eu casei com minha esposa, eu não conhecia Deus, mas Deus me conhecia. E aí a primeira notícia que minha esposa me deu antes de casar, que não podia ter filhos. Aí eu disse para ela: olha, meu Deus, a fé que eu tenho em Deus, que Ele pode e Ele vai me dar o filho mais maravilhoso. E nasceu Tiago, primogênito, foi um filho de um milagre extraordinário, né? E então, eu sempre digo, eu não conhecia Deus da forma que eu conheço hoje, mas Deus me conhecia. Mas dentro de mim tinha a certeza que se fosse nascer um filho, seria de forma sobrenatural, um milagre. Depois a Gabriele também foi. Numa época a gente estava sendo perseguido violentamente, aqui em Faxinal Soturno, e Deus falou comigo sobre que iria me dar, que nós teríamos a minha esposa na época passou por 40 dias de um problema no celular, e até ali não podia mais ter filhos. Aí Deus mostrou a cura da igreja e os profetas que nasceriam nessa época, os novos ungidos, que foi nesse mês de maio, foi no dia 12 de maio, que veio a bola de fogo aqui em Faxinal Soturno. E Deus mostrou que estariam nascendo profetas novos ungidos, e que Ele nos daria, que a minha esposa ia ficar grávida, para ilustrar exatamente isso, a igreja grávida gerando filhos, profetas.
Então Deus me deu até com muita... foi nítido. E o terceiro filho foi também Israel. Eu estava na pior fase de nossas vidas, estava numa fase fraqueza física, emocional, financeira, espiritual, em 97. E Deus falou comigo em Israel que me daria mais um filho, presente, que seria... Foi no ano do jubileu. Então, o terceiro filho. E eu pensei que estava tudo muito bem. A minha esposa não quis ter mais filhos. Até hoje eu tento convencer ela, mas ela disse, é melhor a gente ficar por aqui. Mas Deus nos deu um quarto filho. Um dia Deus falou comigo, quarto filho é o filho águia. É o filho gerado pelo Espírito Santo, que não depende da vontade do homem, da mulher, que é os filhos que são os discípulos dessa geração. Nós vamos jogar bola. Irmãos, eu vou reduzir essa aula mais curta, porque a internet está ruim aqui. Mas amanhã a gente continua aqui, porque é muito legal que Deus vai nos revelar. Eu estou falando aqui de identidade. A nossa identidade espiritual é uma, mas o mundo e o ambiente que nós somos criados nos fez pensar de outra forma. Criou em nós outra identidade. Nós estamos dentro de uma forma, né, um formato grego, né? Nossa formação tem muito de grego. Então, não que a gente seja um presente de grego, mas a gente foi acostumado, bitolado, a andar que nem um pinto, quando Deus nos quer como uma águia. Então, esta é a maior verdade desta aula de hoje, que eu gostaria que todos vocês que estão nos ouvindo pudessem entrar na nossa escola profética, na plataforma, que no período de 3 ou 4 anos no máximo, você será uma águia. Você vai entender a origem, de onde você veio, o porquê que você veio, porquê que Deus te trouxe, qual o objetivo de Deus, qual é a tua identidade, qual é o propósito de Deus para a tua vida e qual é o destino. Tudo em 4. Tudo em 4. Então, eu vou falar um pouquinho desses 4 níveis para você se encaixar aqui. Quando Elias chama Eliseu, Eliseu estava na fase do boi. O rosto dos querubins tem 4 rostos, né? É o rosto do boi, leão, homem e águia. Esses 4 rostos, eles podem representar 4 fases na vida. A fase do boi, que Eliseu estava, é a fase de apanhar muito, de sofrer, trabalhar muito. Ele tem muita força física, mas não tem nada emocional, não tem nada na parte mental e muito menos espiritual. Então ele está só trabalhando. Na fase do leão, ele luta muito, é a fase do emocional, é a fase de conquista. Ele passa, guerreia, para conquistar o território com muita luta, muita guerra. O boi com muito trabalho, muita força. O leão com muita guerra. E aí até consegue conquistar um terreninho ali, uma casinha, um pátio, às vezes uma igreja, né? Mas ainda tem mais, aí vai... A fase do homem, quando ele cresce, se torna mais adulto, a Bíblia fala que o herdeiro, quando é menino, ele não recebe herança. Só recebe herança quando ele cresce. Então ele chega na estatura de homem e vai indo para o caminho do varão perfeito. É ali que começa a vir a herança. Então você pode ser muito rico, ter muita coisa para receber, mas não recebe porque não cresceu. Então precisa crescer para receber herança. A única coisa no mundo espiritual que você não consegue essa herança, você só consegue receber quando sobe os níveis, sobe os degraus. Por isso que a caminhada de Elias e Eliseu é muito interessante. Que Eliseu só vai receber a herança quando chega nesse nível 4.
Aí ele recebe a herança, que é a capa, que é a unção, que é o poder. E ali recebe a autoridade, que é mais importante que o poder. Não é, Denis? Que nós vamos trabalhar nisso depois, para dividir, como é que diz? Subtópicos, não? Subtópicos desse. Aqui dá um livro inteiro, cada uma desse degrau que a gente está falando, para você entender. Mas foi uma caminhada de 4, onde ele passou por 4 fases. São 4, digamos, estruturas, né? 4 bases. 4 bases. Então, é interessante que esses princípios desses 4 níveis estão na natureza, estão nos animais, né? Em todas as partes, nas moléculas, né? E Deus quer nos ensinar isso, crescer e chegar à fase da águia, crescer e voar como águia. Então, na fase que Eliseu estava, vou tentar resumir na vida do Eliseu aqui, porque se faltar internet a gente pega a visão, né? Na fase do Eliseu, caminhando atrás de Elias, Elias tinha o que nós chamamos de autoridade. Então, o Elias, me empresta um desse aqui, o Elias, com autoridade, ele carrega o manto, Elias conquistou essa autoridade. E amanhã, para os pastores que estarão conosco, você vai conhecer esse mistério, esse segredo. O Elias tinha a autoridade, ele era autorizado, então ele podia autorizar um outro debaixo dele, o próximo que vem depois dele. Então ele tinha unção e tinha autoridade, ele tinha porção dobrada, o Elias. Mas o Eliseu precisava caminhar, esses 4 níveis, subir. Então ele precisava trabalhar muito, lutar muito na fase do boi, usar muito, aprender muito também, né? Ele tinha que aprender toda a Torá e os profetas. E ele tinha que adquirir um mérito no nível espiritual. Quando ele chegou nesse ponto, no 4º degrau, então ele pode pedir o que ele quer. Toda vez na Bíblia que aparece a palavra, pede-me o que queres, é porque aquela pessoa que Deus está falando, ela alcançou um mérito. Ela fez por merecer e chegou lá. Então, quando Eliseu pede para Elias, ele pede o seguinte: faze-me teu filho primogênito. Porque o pai tem um poder sobre o filho extraordinário. Se o pai decidir que o filho vai ser desgraçado, ele consegue. Se o pai decidir que o filho vai ser um derrotado, mesma coisa. O pai tem um poder extraordinário, até de matar o filho. Tanto é que muitos matam, né? Na época de Jesus, os romanos faziam muitos filhos, principalmente com as judias, né? Porque invadia a terra. Mas se o romano não reconhecia o filho, ele estava liquidado, ele estava fadado a desaparecer. Mas não tinha reconhecimento do pai. Então veja a importância do pai. Por isso que eu falei semana passada, o pai águia. O pai águia sabe que ele tem que dar destino ao filho. E ele não vai dar, se ele é águia, o destino que ele vai dar para o filho é que o filho seja também águia. Então, se o pai é águia, seu filho tem que ser águia. Jamais uma galinha vai ter um filho águia. Agora, pode ser que uma águia tenha um filhote águia que por um tempo seja galinha. Mas quando descobre a sua identidade, deixa de ser galinha. Então, sei que as galinhas não estão me ouvindo, mas se tivesse, já devia se preparar para ser águia. Aliás, bom, agora acho que enrolei meio de campo aqui, né? Mas nós estamos usando figuras para ficar fácil o entendimento de que muitas vezes nós usamos uma identidade falsa que não é nossa. Então devia ficar muito claro aqui para nós que nós somos filhos de Deus, nós somos águias. Nascemos para ser águia, para voar mais alto e para superar os obstáculos e um dia chegar lá em cima. Quando Eliseu chega nessa fase que ele já pode ser um pai, né? Que ele cresceu,
Então, quando o filho chega à estatura de, né, varão, poderia dizer quase perfeito, ou até perfeito, como Elias, ele recebe a capa. E aí, a partir de agora, ele recebe a capa, ele está recebendo uma autoridade. Olha bem, mesmo que ele já tinha recebido a capa antes, mesmo que Eliseu já tinha ele já tinha unção, mesmo que tivesse unção, ele precisava de ser autorizado. Então o filho só era reconhecido e só era mesmo legitimado quando recebia autoridade. Concedida pelo pai. Pelo pai. Porque senão ele, né? E João capítulo 1 fala, tem uma passagem, né, que fala, João capítulo 11, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Verdade. Mas a todos quantos o receberam, no versículo 12, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse poder que é a chave que estava ali envolvido naquele ato ali onde Elias passa para Eliseu. Então Eliseu sai dali como águia. Então eu quero ilustrar aqui, o filho águia, ele nunca solta o pai dele até o final, não solta o pai. Ele é enviado pelo pai, mas ele sempre volta ao pai. O bom filho a casa torna. O bom filho a casa retorna. Se ele saiu de casa e não retornou, não era filho ou não era águia. Bom filho a casa retorna. Aleluia. Então, amados, a nossa identidade precisa ser recuperada. E nós temos um propósito muito especial em nossas vidas que precisa ser desenvolvido. Eu quero falar também como é importante um filho como Eliseu. Ele passou a vida toda como o empregado doméstico do Elias. Ele era o cara que lavava roupa, né? Arrumava a casa. Ele era o secretário doméstico por excelência. E pensa bem, os outros discípulos, né? Assistindo Eliseu lá, trabalhando para Elias. Aqui já aconteceu, né? Com o Tiago aqui em cima do monte. Veio um filho do diabo que esteve conosco um tempo trabalhando aqui em Santa Maria. E disse para ele, o que você quer aqui no monte, rapaz? Tu não tem futuro aqui. E começou a encher a cabeça do menino. Ao ponto que até ele saiu um tempo. Então eu sempre digo que esses são os ladrões de ovelha que usam uma capa de Satanás. O pastor ou o enviado, o homem de Deus que sai da sua casa e vai na outra casa para desencaminhar um discípulo, antes de sair de casa, ele tem que usar uma capa e tem que se tornar Satanás. Meu Deus. Sim. Toda vez que aqui na região sempre aconteceu muito isso, de chegar pastores, bater na porta da casa do nosso membro e dizer, olha, vim aqui porque Deus me mandou aqui, eu tenho uma revelação, tu tem que ir para a nossa igreja. Toda vez que você ouvir, tem uma revelação, você vai para a nossa igreja ou morre. E teu pastor é um falso pastor. E sabe, não sei se lá em Portugal acontece, mas aqui aconteceu muito. Aí eu escrevi uma carta. O ladrão de ovelha, eu escrevi na carta. Ladrão de ovelha. O ladrão de ovelha é aquele que sai da sua casa e vai roubar uma ovelha. E aí eu uso a figura do Davi. Davi roubou a ovelhinha, né, do Urias. E aí veio o profeta e botou o dedo na cara dele. Davi, certo homem, recebeu uma visita, ele era muito rico, tinha muitas ovelhas, e ele pegou uma ovelha do vizinho pobre. Davi esquentou, né? Disse, esse cara tem que morrer. E ele deu uma sentença, né?
Ele decretou para ele mesmo, né? E aconteceu, a vida de Davi virou uma desgraça por causa daquilo, né? Ele pagou com seus próprios filhos. Então eu sempre uso essa ilustração que a pior coisa que existe é roubar uma ovelha. Mas a melhor coisa que existe é gerar um filho. Gerar das entranhas. Porque aquilo que é roubado, um dia será nos tirado. E com um acréscimo, né? E com multas e correções. Mas tudo que é gerado de você, tudo que é gerado, todo filho que é gerado, mesmo que ele queira, não tem como, há uma força de atração que Deus coloca no filho, um ímã que um dia volta, né? Mas eu quero encerrar falando de um filho águia, que é o nosso exemplo maior. Nós falamos de Eliseu, que percorreu um caminho de um filho, que percorreu todos os degraus e depois ele chegou lá nas alturas. Mas eu quero falar de Jesus, que Jesus é o maior exemplo. Eu tenho aqui umas apostilas muito antigas da Biblioteca da Vitória Milagrosa, não sei se alguém conheceu. Isto aí faz bem mais tempo do que... Mas é no tempo que os missionários pagavam com a vida uma pregação. No tempo que se pagava muito caro por cada alma, que o maior objetivo era ganhar almas para Deus. Então o maior objetivo não era nem construir igrejas, nem construir prédios, mas gerar filhos no poder do Espírito Santo. E nessa apostila mostra essa visão que Jesus, eu estou aqui tentado a falar de uns assuntos que nós falamos a semana toda. É muita coisa. O Denis me ajudou a escrever. Já tem um livro já pronto essa semana. Mas eu gostei demais dos 4 níveis da unção, né? Que eu gosto muito. Mas o maior nível de unção é o nível de filho. Como é que é em inglês? Ixos. E hoje ninguém quase dá importância para a palavra filho. Se eu falar assim... Espelhamento. Espelhamento. Pois é, se vem aqui, nós estamos aqui com vários irmãos que vêm no culto amanhã. Eu perguntar quem quer ser profeta, metade levanta a mão. Se eu perguntar quem quer ser apóstolo, outra metade, ou mais ainda, eu quero ser apóstolo. Porque eu estava falando hoje que hoje está se povoando os títulos de apóstolo, profeta, e que mais tem algum outro aí que todo mundo se auto-denomina, ou usa títulos. Porque o título é um nome, uma coisa que atrai o homem natural. O homem, a mulher é tentada pelos olhos e quer coisa, quer ouro, mas o homem quer alguma coisa que o deixa assim. Né? Status. E se eu perguntar quantos querem ser um profeta, um apóstolo, quantos querem ser um sacerdote, um rabi, vai ter muitos. Se eu perguntar quantos querem ser filho, talvez não tenha um. Porque se perdeu a identidade. E ontem eu estava estudando essa aula e acumulou muita coisa na minha cabeça, já não funcionava mais o cérebro humano. Aí eu parei, já estava 18 horas matutando nessas coisas. E eu disse, vou dormir, deixar Deus limpar e amanhã de manhã só aparece o que passou, né? Foi o que passou na peneira. E aí, de manhã, Deus me trouxe algumas coisas maravilhosas. No tempo de Jesus, que Jesus aparece, tinha muitos sacerdotes, tinha profetas, já tinha passado os patriarcas, e todos são importantes, todos têm autoridades, todos têm uma unção específica, sem dúvida. Mas tem o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano na presença de Deus, correto? E aí, qual o título que Jesus era mais conhecido? Os muçulmanos o conhecem por profeta, alguns conhecem, chamam ele de santo, outros... Messias. Oi? Messias.
Os judeus, Messias. Mas o filho é a maior, a identidade de Jesus é filho. Então ele nunca disse, eu sou um profeta. Jesus nunca disse, eu sou Deus. Nunca. Ele nunca disse, eu sou Deus, eu sou aqui como o Todo-Poderoso, me adore. Não. Pelo contrário, ele se colocou como servo, né? Então Jesus desce a forma de servo, degrau 1. Ele vem aqui nos servir. Então aqui está o caminho para finalizar, o caminho do filho, tanto filho natural como filho discípulo, se colocar como filho, aliás, como servo. Você, quando chega na idade de filho, de trabalhar, trabalha com seu pai, seja servo. Você vai aprender algo maravilhoso. E Jesus foi servo de José. Porque é o pai que passa a profissão para o filho. E ele está ali. O que me admira e nos deixa maravilhado é saber que Jesus, sendo o Filho de Deus e tendo dentro dele a divindade, ele não quis usar isso, ele nunca se intitulou, ele nunca usou isso, nunca quis usurpar, nunca quis. Pense comigo, está aqui o Criador que esteve lá com o Pai e criou todas essas estrelas, e criou os céus e a terra, e ele está ali dentro de um corpo humano agora. E ele então se submete a fazer a rota de um filho, a jornada de um filho. E ele vai e se torna servo. Trabalha com José, o pai dele. Pensa comigo, cara. Lá no carpintaria. Pense bem. E até que chega a hora, 30 anos, a hora dele assumir o ministério. Onde que ele vai? Procura João Batista. João Batista, primo dele. Possivelmente se criou junto, jogou bola junto, jogou bolita junto, talvez, né? Se tivesse bolita naquela época. E agora, João Batista anuncia: vem alguém mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar as sandálias. Eu os batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. E de repente, esta pessoa entra no rio Jordão e entra na fila para ser batizado. Imagina que na frente dele, na fila, na frente dele deve ter ali vamos dar um nome, o pior que o Barrabás. Vamos dizer que ele tivesse gente da pior espécie. E ele está ali na fila, calmamente, esperando a sua vez. Isso aí eu sou fascinado por isso. Porque está ali alguém com poder de todo o universo. E tudo isso comprimido em uma garrafa chamado corpo humano, ser humano. Tanto poder, tanta glória. Pense bem. E aí ele chega lá depois e João Batista, não, eu que tenho que ser batizado por você. E ele disse, não, deixa por hora para que se cumpra toda a justiça. Então, nisso que eu estou falando agora, dá para escrever livros inteiros sobre esse assunto, porque é muita coisa. Mas eu estou sinalizando aqui apenas o que um filho águia faz. Mesmo ele tendo mais poder do que o pastor dele, ele tem que saber que a autoridade está com o seu pastor. Então é isso que nós vamos ensinar na escola. Mesmo que você tenha poder de fazer chover fogo, ou aço do céu, mas existe uma autoridade, uma paternidade que Deus respeita. E João Batista era esse homem que era autorizado para introduzir o Messias. Então, ele era o homem autorizado, João Batista. Tanto é que o João Batista não tinha assim muito poder, você não vê ele fazer milagre,
não vê ele fazer grandes coisas, tá? Se falar assim unção João Batista, nem quer a unção do João Batista, ele não fez nada. Mas o cara tinha algo que chama-se autoridade. E Jesus, como se tornou humano, ele agora não tem essa autoridade. Então ele tem que entrar por essa porta e pedir a João Batista que o abençoe. Então, eu pedi para o Denis falar amanhã para os pastores, dar uma palavra sobre isso, que ele é professor nessa área, e outras áreas também, né? Mas nessa área muito interessante. O que nós entendemos quando alguém recebe muito poder? Muitos brasileiros entendem, vai receber tanto poder naquela escola, eu recebi tanto poder que eu não preciso mais de pastor, agora eu já sou o bambambam. Comigo ninguém pode, entendeu? Agora sou eu, mas eu, entendeu? E sai por aí, onde ele passa cai todo mundo, e cai mesmo, né? Porque não levanta mais. E ele não quer saber de estar debaixo de uma autoridade e de uma paternidade. Então o filho águia, ele nos deixa esse grande exemplo de humildade e estar debaixo de autoridade. Então Jesus chega a 30 anos e essa fase é muito importante. Quando ele se coloca diante do João Batista e disse, olha, deixa por hora para que se cumpra toda a justiça. Ele tinha ali muito poder, tinha todo o poder, estava ali Deus mesmo, né? Estava o Filho de Deus, mas ele ainda não estava autorizado. Ele precisava de um homem. Então aqui que está o poder de um pai, que os filhos precisam entender. O poder de um pai natural não adianta, filho. Você veio ao mundo através do pai, não foi outro jeito. Então ele merece respeito. Não é verdade? Não tem jeito. Meu pai é bêbado. Sim, filho. Tu não é melhor que ele. Tu veio dele. Meu pai é um falso profeta. E você é o quê, filho? Você é o correto. Você está certo. E o teu pai está errado. Que é isso? Então olha como Jesus, ele tem que ir lá e dá um exemplo para o mundo de filho. Jesus veio específico, gente. Ele ensinou a humanidade como voltar a ser outra vez filho. Porque é isso que foi perdido lá no jardim, quando a cobra passou, né, a maldade dela. Então, João Batista vai e o abençoa e batiza. E naquela hora aparecem os benefícios. Agora eu já mudei de assunto, né? Já estou lá, já entrei lá. Como é que é? Semikha. Então, naquela hora é que seria como João Batista fazer isso que Elias fez. É um retorno no Éden, né? O retorno no Éden. Só é filho quando o pai te procura diariamente. Só é filho. É restaurado o que foi perdido. É restaurado o que foi perdido ali. Então, aquele acontecimento ali naquele rio é algo fantástico. Porque Jesus muda de Jesus mesmo, filho do carpinteiro, e a partir dali, sim, ele vai passar a ser o Jesus, faltou de novo aqui na internet, né, gente? Então, naquele momento, vou tentar sintetizar, e quero desafiar os amados pastores que estão conosco na plataforma, a gente desenvolver esse assunto e debater ele o resto da semana. E vamos lá, vai sair aqui muitos tesouros aqui desta... Por que tem muitos filhos que estão travados? Por que tem muitos filhos que não conseguem dar um passo? Porque eles não estão honrando seus pais. Estão dependendo dos pais para tudo. Para nascer, para viver e até para morrer. Mas não estão honrando. E aí sua vida fica sempre no mesmo lugar. Ele não muda de degrau. Então o segredo de mudar de fase está no pai, ou pai ou paternidade, que vem
e tem essa autoridade para fazer isso, esse movimento. Liberar sobre ele aquilo que está faltando, a bênção. E para concluir, quando o João Batista abençoa ali Jesus, ele está autorizando. Ali, Deus se submete ao homem que tem autoridade na terra. Salmo 8. Salmo 115, 115, 17. 16. E os céus são os céus do Senhor. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, se Deus deu, viu, Davi, que está entrando aí? Davi entrou. Se Deus deu a terra aos homens, pastor Mauro Farias, quem é que manda? É o homem. Se Deus deu a terra para mim, eu tenho a chave, eu tenho a autoridade. Então, se Deus deu essa casa para mim, essa casa-terra, eu sou a autoridade, eu tenho a chave, eu fecho a porta. E se Deus quer entrar, como é que ele faz? É a fala de Pedro, Gamaliel. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Então o próprio Deus ele tem que se submeter à autoridade que ele deu para o homem. Por isso que Jesus também diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Então Deus está dizendo, meu filho, eu te dei autoridade na terra. Agora para mim descer até aí, eu tenho que bater na tua porta e você tem que dizer, eu abro a porta, pode entrar. Então isto que foi feito. O Filho de Deus lá no Jardim do Éden, Deus deu para o filho Adão a casa dele. Vem morar comigo, Adão. E Adão então tira Deus da terra. Quer dizer, ele passa essa autoridade para outra pessoa, outra entidade, né? E agora Deus, para descer outra vez e visitá-lo, precisa pedir permissão, entre aspas, né? Então foi o que aconteceu ali naquele rio, quando João Batista libera a bênção sobre Jesus, e a partir dali acontece, abre-se os céus, e uma voz do céu diz, este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Então, o Filho Jesus, a partir, olha só os níveis, né? Falamos de leão, aqui é trabalho. O segundo nível aqui é alegria, aqui entra alegria, faz do leão. E depois ele vai para o deserto, faz do homem. E ele é tentado no deserto como um homem. Os 4 níveis. Nos 4 níveis. Mas quando ele volta na fase da águia. Então quando Jesus sai do deserto, ele é uma águia. E agora ele vai e esmaga Satanás. A águia pega Satanás, a cobra, esmaga. Então esmaga e vai gerando e libertando os filhotinhos águia que estão no meio das galinheiros e diz, vem, e mostra a identidade. Você não é um escravo. Você não é uma galinha, você é uma águia, você tem um pai, você tem uma missão, e vem cá que eu vou te abençoar, e agora eu sou autorizado a liberar para você o que João Batista liberou sobre mim, e você vai voar comigo. Aleluia. É demais, né? Então, Eliseu tornou-se filho águia. Jesus é o filho águia por excelência. Jesus abençoou depois os apóstolos que se tornam águias. E todo o filho águia, ele torna-se um pai águia. Mas todo filho águia, mesmo sendo pai, se o seu pai está presente, ele é filho. Glória a Deus. Ele tem que exercer essa função de filho. Amados, eu quero concluir aqui porque a nossa internet hoje não está boa. Amanhã nós vamos ter uma reunião à tarde, vamos gravar. Eu vou continuar gravando essa aula e vou postar no YouTube esses segredos de filho, a maior unção. Vamos falar da falsidade, da identidade falsa que o inimigo tenta colocar em nossas vidas. Vamos falar de como ativar a identidade de filho, como entrar nos 4 níveis de unção de filho. E você vai amar ser filho.
Se você é filho, não precisa nem ser apóstolo, profeta, não importa. Simplesmente Adão era filho, ele não era patriarca, Adão não era patriarca, Adão não era apóstolo, Adão não era profeta, que mais que Adão não era rabino, não era rabi, não era escriba, todas essas autoridades ou todos esses poderes que tem na terra, ele não era. E ele estava lá, cara a cara com Deus. Simplesmente porque é filho. Nada mais. Então, não deveríamos desejar ser filhos? Então, filho, não precisa bater na porta. Ele vai entrando, né? E na geladeira também não, né? Vai direto à geladeira, geralmente, né? Oi, pai. Pô, vai entrando, deita na cama do pai, né? No meio do pai e da mãe, tá? Pega o que quiser, não pede licença, abre a geladeira, pega o carro do pai. E no final ele é o herdeiro de tudo. E no final ele é o dono de tudo. Então, a missão que Deus tem para nós na Terra é que cada geração de filho, ele volte a recuperar esses 4 níveis que nós falamos aqui. Você volte a recuperar a identidade, você volte a descobrir a sua origem. Somos filhos. Que você possa responder as perguntas básicas da vida. De onde vim? Quem sou? Para que estou aqui? Para onde eu vou? Para essas perguntas ser respondidas, você precisa do teu pai. Conheci um rapaz em Cachoeira que disse que está de férias aqui na Terra. Eu estou de férias nesse planeta. Então ele vive uma vida assim, né? Eu digo, olha, filhão, esse não é o melhor lugar para tirar férias. Porque tem um lugar melhor para tirar férias. Mas eu quero finalizar dizendo para você que, contar uma experiência pequena. Eu fui criado na pobreza, tomei muita café preto com farinha de mandioca para matar a fome. É bom. E até 9 anos trabalhei na lavoura, depois que 9 fui para trabalhar na... Mas fui muito massacrado, pauleado. Desde a primeira professora, o diabo usou ela para... Acho que até estou tomando um cafezinho com ela hoje. Para bater com aquelas réguas grandes, né? E dizer que eu não sabia nada, que não... Enfim, só jogar para baixo. E então me criei uma pessoa tímida. Quando Deus me chamou para o ministério, eu só falei uma coisa: jamais vou ser pastor. Eu estava pastoreando, montando igreja e dizendo que pastor não. Quando eu cheguei aqui, não escrevi nem... Tu vê como as pessoas colocam na cabeça das crianças uma coisa, né? Esses filhos do diabo, né? Colocam na cabeça das crianças uma coisa que ele não vai ser nada, que ele não pode ser. Colocaram na minha cabeça que eu nasci pobre, iria morrer pobre, e que eu era muito pecador para ser um homem de Deus, que fui o pior filho da família. Então me contentei em ficar ali, sendo uma pessoa comum, trabalhando que nem todos. Mas dentro de mim tinha algumas coisas interessantes. Primeiro, todos falavam que alguém tinha que se aposentar aos 50. Eu falei, aos 50 que ele está começando. Todo mundo falava assim, ó, aos 40 anos o cara está assim, blá. Eu falei assim, ó, eu depois de aposentado vou para academia, porque eu vou ter mais tempo, né? Eu vou fazer halterofilismo depois de aposentado. Então eu sempre fui meio do contra, né? Alguém falava assim, não dá para subir aqui, mas pode saber que eu ia subir, né? Primeira vez que eu lembro que a minha mãe disse que não podia pegar chuva, porque pegava gripe, eu disse, mas a primeira chuva, eu fui para a chuva. E aquilo dentro de mim sempre contrariando a natureza, contrariando... Quando eu falava que não dava para fazer uma coisa, eu digo, mas eu vou fazer isso aí, vou...
Então isto é o que está dentro de nós, que é a nossa identidade. Deus nos chamou para algo, cada um de nós tem um chamado específico aqui dentro. E todos nós amamos voar, sonhamos em voar. Por quê? Porque eu creio que lá no tempo de Adão isso aí não era nenhuma dificuldade. Né? Eu acredito que quando eu for chamado por Deus e voltar para Deus, a primeira coisa, vou voar um pouquinho. Deixa eu lá, para um pouquinho, Senhor. Quando eu morrer, sair desse corpo, ele disser, vem. Falei, Senhor, aleluia, que bom que estou voltando. Posso dar umas aterrizadas aqui? Olha, tinha vontade de dar de avião por cima dessas montanhas. Deixa eu dar uma volta por aqui. Deixa eu visitar primeiro Marte, Plutão, Júpiter, porque eu já passei por esses lugares rapidamente, quando fui arrebatado. Mas eu queria mais... Então, essas coisas que estão aqui, que a gente ama, que a gente gosta, não é por acaso. Os nossos sonhos não são uma coisa que estão aqui por acaso. Nós somos chamados para algum lugar, para ir, para fazer, nós somos impulsionados. Isso é Deus, é o chamado de Deus, é a nossa identidade lá dentro. A águia que está lá dentro quer voar. E nós precisamos liberar. Então eu lembro que eu fui descobrindo assim aos poucos que Deus tinha um chamado, que tinha algo mais importante, que tinha... E tem muitas experiências, mas a maior experiência foi em 2006, quando eu estava em Israel. Deus me mostrou, em 2006, eu estava morando na cidade de Arroio do Tigre, e um dia, numa quarta-feira, o Senhor me pediu tudo que eu tinha, carros, moto, que eu tinha, desde a roupa do corpo até os livros e tudo que existia, e disse, leva no culto hoje, entrega tudo lá. Ali Deus estava me transformando numa águia. Uma águia só tem as nuvens na frente dela. Uma águia, ela tem na sua frente somente o ar que ela não pode ver. Ela não sabe nem para onde vai, nem ela está ali. Então, ela não tem raízes no chão. Ela não é como o boi, ela não é como o leão, ela não é como o homem, é diferente. Então essa natureza da águia precisa sair para fora em nós. A natureza do boi precisa morrer, a natureza do leão precisa morrer, a natureza do homem precisa morrer, para nascer a águia dentro de nós. E lá naquela cidade Deus foi me mostrando isso. Naquela época eu era muito ansioso quando falava de dinheiro, de sobrevivência, e Deus mandou parar de viajar pelo mundo e ficar ali, parado ali. Eu deixei o cabelo crescer, como uma águia. Naquela época, eu fiquei 3 anos e meio sem cortar o cabelo. Deus estava me ensinando a renovação da águia. E de repente Ele mandou dar tudo que eu tinha. E depois Ele falou comigo, vou te levar a Israel. Desde o Egito a Israel. Tu fará uma viagem, eu quero te ensinar. Deus estava me ensinando ali como uma águia ensinou, quando ele foi como águia tirar o povo do Egito para Israel. Então Deus me levou a essa caminhada, essa jornada, que é a jornada da águia, que nós vamos um dia, se Deus quiser, ter um livro falando da jornada da águia. Já estamos com a jornada do filho, né, que é a jornada de um pai, jornada de um profeta, jornada de um discípulo. E eu então fiz essa jornada, essa caminhada. Foi algo extraordinário, fantástico. O Senhor me mostrou como é possível viver como a águia. Que todo dia Deus provê o alimento para a águia. Todos os dias Deus provê para que ela se locomova. Todo dia. Ela não armazena nada, a águia. Ela vê mais longe, ela enxerga. E a coisa mais valiosa que a águia tem é seus filhotes. E Deus me ensinou que as coisas mais valiosas que nós temos são nossos filhos, nossa família, e nosso maior ministério, a maior missão, nossas vidas, está no ninho. Ali daquele ninho é que vai ter a sequência da vida, a sequência do reino das águias. Então, eu fiz aquela viagem a Israel, foi algo maravilhoso. E Deus falou comigo, onde tu pisar,
eu vou mandar a chuva vai te acompanhar. E eu fiquei ali na minha, né? Estava meu filho Tiago comigo, e de repente lá no ônibus, um dos pastores que me acompanhava, o pastor Lael, ele disse para o pessoal: olha, está aqui no ônibus conosco o profeta da chuva. E eu não gostava que me chamavam de profeta da chuva. Eu até tinha vergonha de dizer que onde eu ia chovia. Para você entender, eu até tinha vergonha quando todo mundo era curado nas minhas reuniões, porque me chamavam de curandeiro. Eu nem queria mais orar por doentes. Para você ver o que uma mentalidade errada faz na gente. E lá em Israel, Deus falou comigo: até quando tu vai resistir para a verdadeira identidade que eu te dei? Eu digo: como assim, Senhor? Deus falou comigo: deixa as pessoas te chamar do que elas estão vendo que tu é. A identidade espiritual da águia. A águia que pensava que era um pinto, vivia cabeça para baixo, não voava. Mas quando ela aceita que a identidade dela é uma águia, ela então começa a voar. Então aqui nós finalizamos. Quando você aceitar que você é uma águia, eu vou te dizer: vem, vou te ensinar a voar. Vamos voar, vamos sair daí e vamos conhecer o que tem lá em cima. Então lá em Israel aconteceu isso. Onde a gente chegava, chovia. Então foi ali que Deus começou a me usar no meio dos árabes, judeus, e lançamos um livro chamado O Ano do Jubileu, em hebraico. E até hoje os judeus me chamam profeta. Árabes também: ó, o profeta da chuva. Chega que vai chover. Então essa é uma identidade que antes de nascer, Deus já tinha colocado aqui. E assim também colocou em cada um de vocês que estão nos ouvindo. E esta unção que hoje Deus está derramando é para trazer essa identidade de volta. Você precisa saber quem você é. E qual é a sua missão, né? E hoje Deus está reunindo as águias aqui em cima do monte. A águia e os filhotes. Aleluia. Então, porque esse é o nosso destino, nós vamos nos encontrar. Está chegando o tempo das águias voar juntos. Porque quando a águia aparecer nos céus, todos que são águias vão levantar voo. Mesmo aqueles que viveram como galinha, quando eles verem a águia Jesus voltando, eles vão levantar voo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus. A águia, quando ela aprende a voar, o filhote águia, quando aprende a voar, existem uns segredinhos no ar. Muito interessante. Tem um filho que é piloto, é o Michael, que mora em Cachoeira. Então, ele voa e tem esses segredos lá em cima. Você está subindo aqui, parece que é 60 km para cima, chega o máximo de gelado, e depois começa a esquentar de novo, e vai de novo, depois gela, depois esquenta, e vai as camadas. E tem ar que circula no meio dessas camadas. Então a águia, por conhecer os ventos, ela procura os ventos ascendentes, os ventos quentes, porque quando pega uma camada de vento quente, ele sobe, né? Aquele vento sobe. A águia para, né, ali e abre suas asas, e aquelas correntes quentes sopram de baixo para cima e levantam ela. E ela está descansando na cabana e o vento está soprando e levando ela para as alturas. Ele vai levantando, vai levantando. Aquilo ali fala que a águia, ela vive do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. E esse é o poder da águia. Ela está lá no meio do vento, é o seu habitat, né? E está no meio, no ar. Assim como os peixes estão na água, os peixes na água estão no normal, e eles vivem ali. A águia está lá nas alturas, para ela voar é normal. O vento para a águia simboliza para nós o Espírito Santo
na nossa vida que nos faz voar mais alto. Então você não precisa se preocupar com amanhã, não precisa se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber. Você não precisa se preocupar porque a mãe águia, o pai águia, cuida dos seus filhotes. E ele faz com que quando você simplesmente abre seus braços para adorar ao Pai, o Espírito Santo sopra e diz: vem, meu filho. E você vai. Vamos orar, gente. Aleluia. Abra seus braços onde você estiver. Sinta soprando nesse momento sobre ti as correntes quentes do Espírito Santo, soprando. Deixa soprar. Deixa o vento do Espírito Santo soprar e te levantar para as maiores alturas. Não te preocupe com o que comer, com o que vestir, porque essa é a preocupação de quem vive embaixo, de quem vive no chão. Mas você vive nas alturas e você está sendo cuidado, guardado, protegido por aquele que sabe que você precisa. Oh, Espírito Santo. Eu quero abençoar você, filho. Assim como João Batista abençoou Jesus, reconheceu que ele era filho. E naquela hora, o céu se abriu. Naquele momento, uma voz do céu veio. Naquele momento, aconteceu a abertura do céu sobre a cabeça dele. Assim, também eu quero hoje, que é sábado em Israel, abençoar os nossos filhos, declarar a bênção sobre os nossos filhos. Que nesse momento nossos filhos sejam abençoados e se abram os céus sobre a sua vida. Se abram os céus sobre a tua vida. Se abram os céus nesse momento sobre a tua vida e lá do céu o Pai diga: este é meu filho amado, que me dá muita alegria, muito prazer. E que todos os demônios fujam por 7 caminhos da sua vida. Que eles não tenham mais poder de tomar o terreno. Não tenham mais poder de afligir, de impedir, de segurar a sua vida. Em nome de Jesus. Quero abençoar cada um dos nossos filhos que estão conosco nesse momento assistindo. Abençoa o pastor Mauro, pastor Celso, pastor Cléo Costa, Vanderlei Batista, cada um dos filhos, que nesse momento, pastor José Roberto, pastor Ronaldo Correia, o Rodrigo Pestana, que Deus abençoe, o Marco Aurélio, Vanderlei Batista, cada um de vocês que estão conosco participando desse momento de oração, sejam abençoados agora em nome de Jesus. Eu quero que onde você estiver, pastor Cícero, Silmar, o Rodrigo, onde você estiver nesse momento, pela fé, você veja o céu se abrindo e pela fé você reconheça que você é um filho águia e que você tem um destino, que você nasceu com um propósito, que você tem uma origem, que você tem uma identidade, você tem um propósito. E você tem um destino que Deus tem para você. E o Senhor te diz: não te deixarei até que cumpra o propósito para o qual você foi chamado. Pastor Nelson, essa é a palavra de Deus para você. Pastor Denis, Tiago, os pastores estão conosco. O Senhor te tomou pela tua mão. O Senhor te toma pela tua mão e Ele te leva para as alturas. Eu quero que você voe agora como as águias. Imagine você levantando voo e atingindo as maiores alturas e chegando até a presença do Pai e sendo abençoado. Eu profetizo que os céus estão se abrindo sobre a tua vida. Denis, eu profetizo que sobre a tua vida os céus estão abertos e o Pai está falando
para todos os demônios, para todos os anjos, para toda criatura viva. Este é meu filho amado, que me dá muita alegria, em quem me comprazo, em nome de Jesus. Pastor Nelson, a mesma palavra que o Senhor está te dizendo nesse momento, que você é filho amado do Pai, e os céus estão abertos, e todo demônio, todos os anjos